Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos todos bem, graças a Deus. E a cada dia vamos ficando melhor, com mais fé e esperança no coração, não é mesmo? Então, gente, eu vou trazer alguma coisa sobre essa guerra de Israel com o Irã, tá? Que na verdade ainda não é uma guerra. O que aconteceu de verdade foi ataque do Irã a Israel, coisa que nunca aconteceu. Mas ainda, por enquanto, nós não podemos chamar de guerra, tá? Não digo que não vai acontecer e a gente vai entender de verdade. Porque nesse final de semana, muito se falou, uma confusão, muita notícia, né? Mas os fatos, tá? Nós vamos conversar sobre os fatos. E aí tem muita coisa a se dizer, tá? Primeiro, eu quero trazer um olhar de quem vive em Israel, tá? Porque aí a gente vai entender o que de fato está acontecendo lá, por alguém que vive lá, ouve notícias e etc, tá inteirada do que talvez a mídia não nos traga, tá? A visão de Israel sobre os fatos, tá bom? É uma brasileira casada com um oficial da reserva do exército israelense, então ela tem uma visão melhor, tá? Eu não sei pronunciar o sobrenome dela porque é um sobrenome israelita, né? Ela é uma advogada brasileira, tá? É Débora, eu vou chutar, Débora Sourt. É uma coisa assim, gente. Desculpa, mas eu sou sincera. Não dá pra gente entender isso tudo, né? Pelo menos de um sobrenome. Mas não vai alterar em nada, tá? Eu peguei essa entrevista do Gazeta do Povo, com a Cristina Graham também. Olha esses sobrenomes, gente. Por que não é da Silva dos Santos de Souza, né? Uma coisa assim mais simples. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não tem nada contra nomes complicados. Só não sei pronunciar, tá? Então, e houve essa entrevista ontem no Gazeta do Povo, e eu vou trazer alguns recortes para vocês entenderem, tá? Essa visão de dentro, tá? Para que a gente possa entender melhor. E depois eu vou trazer informações daqui do Brasil, um olhar daqui do que está acontecendo na geopolítica, como a geopolítica, ou seja, todos os países envolvidos direto e indiretamente estão vendo, e as possíveis consequências para nós e para o mundo de uma forma geral, tá? Inflação vai, se a coisa se desenrolar, vai englobar o mundo. Então, é assim, lógico, o Brasil nunca esteve de fora da geopolítica porque não está em outro planeta. Então a gente vai tentar entender tudo isso, tá bom? Então, primeiro, eu vou trazer esses recortes da visão de dentro de Israel, através do Gazeta do Povo, tá? E depois eu vou trazer uma visão mais abrangente, tá? Também de recortes do canal Telenotícia, do Paulo Echebarria. Olha o que eu tô falando sobre o sobrenome. Enfim, gente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou mostrar para vocês o primeiro impacto de quem estava lá assistindo. Foi a Débora, essa advogada que legendou, porque é uma língua que ninguém entende, que é a língua deles, né? Vamos ver esse videozinho para ver como que eles... O primeiro impacto de quem começou a ver o que estava acontecendo. Vamos dar uma olhada. מצב שזה קלע? יש מצב. ים המלח. זה לא מפסיק, הצבע אדום מכל מקום. וואו.
הופה. תפס אותו שם. רותם בדימונה. בדימונה? וואו. תראה, 1, 2, 3. וואו. וואו. זה העירות. כן, מה זה עירות? וואו, תראה איזה מטורף. כן, ראיתי את הפטריות. יאללה. טוב. צבע אדום, שמעת? כן. וואו, תראה. יואו! כן. שלח לי את הכל אחרי זה. אתה עם אייפון? לא. וואו. תראה כמה, תראה את השמיים. תראה, שמה. איפה? פאק, מה זה? כמו מטאורים. וואו. אני לא מבין אם זה טילים או מה זה? מה זה צריך להיות? או שזה שאריות? זה עירותים? שאריות? זה עירותים. כן. הדרום גמור. עכשיו לא מפסיק לי על זה. הנה עוד אחד יצא. צפון הגולן, מג'ד א-שמס. הפטריות האלה של העירותים, תשמע, זה מדהים. אבל זה ממש גבוה. כאילו אם זה ככה... אבל היו כמה רעשים חזקים שהיו קרובים. אבל זה אמור להפיל פה צבע אדום ברגע שיש, נכון? לא. שיש כן. אז אתה אומר לי שכל העירותים האלה כאן ולא שמענו צבע אדום. נכון, כי זה רחוק של החיים. אבל הם פה קרזו צבע אדום. כן, כי הם פחדו מהרעש. הנה, גם שם יש שירותים. ראיתי את זה. Uau! Pois é, essas imagens terríveis do ataque do Irã a Israel. Nós estamos ao vivo agora com a nossa entrevistada de hoje, a advogada Débora Srur, que é uma brasileira casada com um oficial da reserva do Exército de Israel. Então, gente, e aí sim, né, nós vamos apresentar oficialmente a Débora, essa advogada, e ela vai falar, tá, da perspectiva dela, como é que foi o começo de tudo. Primeiro nós vimos aí o vídeo que eles não estavam entendendo bem o que estava acontecendo, estavam meio assustados e tal, e agora a Débora vai falar da perspectiva dela do começo de tudo, como é que foi o começo. Vamos dar uma olhadinha. Mas o que aconteceu foi que logo depois do sábado que o Shabat acabou, a gente ligou as notícias, porque os Estados Unidos, desde quarta-feira da semana passada, estavam avisando que iria ter um ataque em 48 horas, e a gente não sabia direito o que eram essas 48 horas. Aí acabou o sábado, a gente ligou as notícias e eles falaram que iria ter um ataque, eles não sabiam ainda quando, e logo depois, uma hora depois, o porta-voz do Exército foi na televisão e falou que o Irã já tinha lançado drones e aviões não tripulados, mas que eles iriam demorar umas 8 horas para chegar do Irã até Israel, então daria tempo para a gente se organizar e tudo isso. Só que logo depois, uma hora e meia depois, ele falou que, além dos drones, o Irã tinha mandado mísseis balísticos. E esses mísseis demoram só 12 minutos para chegar do Irã até Israel. Então, eu peguei as crianças, coloquei no quarto seguro. A gente tem um quarto que é um abrigo, as paredes têm aço, tem chapas de aço nas paredes e a porta é de aço, é bem forte. Então, coloquei as crianças para dormir lá e a gente ficou assistindo as notícias. Aí, lá pelas 2 da manhã, as sirenes tocaram aqui em Jerusalém. A gente correu para o quarto seguro e aí esperamos uns 10, 15 minutos, escutamos os booms do domo de ferro. E aí depois voltamos e continuamos assim, quer dizer, a gente passou a noite em branco, a gente ficou na sala assistindo as notícias e tudo, vendo onde é que estavam caindo, e o Exército falou, foram mais de 300 mísseis, alguns deles balísticos, outros de cruzeiro, né, cruise missiles, né, que eles chamam,
e mais de 170 drones armados, né, com explosivos. Então, a coisa não foi brincadeira, e foi a primeira vez, eu acho que isso daqui é um momento histórico, porque é a primeira vez que o Irã, um Estado que não é um Estado árabe que faz fronteira com Israel, ataca a gente diretamente, quer dizer, do solo iraniano para o solo de Israel. E isso faz uma diferença muito grande, porque até agora o Irã tem atacado a gente através do Hamas, da Hezbollah, dos Houthis, né, dos procuradores que eles têm. Então a gente está esperando para ver o que o governo vai resolver, porque uma coisa é a gente ter uma concepção, a outra coisa é a gente viver no Oriente Médio, que vive de percepção. E a coisa é diferente. Aqui se a gente não se defende, se a gente não revida, a gente é visto como fraco. E isso chama mais agressões. Então, agora o país está debatendo o que fazer, porque a pressão internacional para Israel não responder a esse ataque é muito grande. Então, gente, e aí ela desenvolve o raciocínio dela, né? E ela conta uma coisa muito interessante sobre árabes também dali, e tem uma mesquita de muçulmanos, todo mundo sabe disso, que a mesquita deve ser a coisa mais sagrada, e as bombas estavam vindo em cima da mesquita. E Israel, mesquita não é de Israel, tá? Não é. Mesquita são dos muçulmanos, de Israel são sinagogas, mas mesmo com esse conflito com bomba, com não sei o que, veio para cima da mesquita deles, e quem salvou a mesquita foi Israel. Vamos dar uma olhada no que ela tem a dizer sobre isso. Eles querem ser mártires, né? Então eles escolhem a morte, nós escolhemos a vida. Mas tem outro vídeo que mostra o Muro das Lamentações, em cima a mesquita de El-Aqsa, né? E sempre que tem alguma revolta, como se diz, alguma ação palestina e tudo isso, é para salvar a mesquita de El-Aqsa. Então, se você vê, o Irã mandou os mísseis exatamente para Jerusalém, em cima da mesquita. Como é que então eles podem dizer que esse lugar é tão sagrado para eles? E o pessoal, os árabes, comemorando e vendo Israel defendendo a mesquita, destruindo os mísseis em cima da mesquita. Então, depois disso, né, ela fala que a guerra não é uma coisa fechada, não é ali, por enquanto é ali, mas envolve a todos, a guerra é de todos, tá? Vamos ver o que ela tem a dizer e por que a guerra é de todos, na visão dela. Israel é sempre muito sensível a todas as manifestações que vêm de outros países, até é sensível demais. O Brasil era considerado prioridade top para Israel, para desenvolver negócios, para desenvolver laços mais estreitos, até o Lula assumir. Agora, com a aproximação do Brasil, quer dizer, do Lula com o Irã, com esses países que são inimigos de Israel, é um problema. E eu acho que o Brasil, com esses representantes, com essa posição deles, estão se colocando do lado errado da história. Hoje a gente viu uma entrevista do Gilad Erdan, que é o embaixador de Israel nas Nações Unidas, e ele falou que ontem, conversando com vários diplomatas de países europeus, ele viu que deu uma mudança. De repente o pessoal teve uma consciência de que a guerra que Israel está travando em Gaza não é com os palestinos, mas é com o Irã.
É o Irã que subsidia, que patrocina os grupos terroristas de Gaza. Tudo bem, o Hamas recebe do Qatar dinheiro, mas o Jihad Islâmico, os da Brigadas dos Mártires e não sei o que tal, todos recebem dinheiro do Irã. O Hezbollah, que ataca Israel quase que diariamente, hoje nós tivemos enxurradas de mísseis vindos do Líbano, é um braço armado do Irã. Os Houthis no Iêmen atiram em Israel com armas vindas do Irã. Então, de repente, o Gilad Erdan falou que foi interessante essa reação, porque muitos países estão começando a acordar, vendo que a guerra que Israel está lutando não é uma guerra só, uma guerra limitada geograficamente entre duas facções. É uma guerra maior, com um regime que é um regime islâmico radical, que quer impor o tipo de islamismo que eles seguem, que é o xiismo, no mundo. E eles falam abertamente que o primeiro alvo deles é o pequeno Satã, que é o Israel, e depois o grande Satã, que é os Estados Unidos e todos os países do Ocidente. Então, essa guerra não é só nossa. Nós estamos na linha de frente, mas é importante, claro, Israel fica o tempo todo ligado no que os outros países estão falando, no que os outros países estão fazendo e na posição dos outros países. Por isso que é difícil quando a gente tem amigos e, de repente, esses amigos trocam o governo e não ficam mais amigos. Então, e aí, por último, né, ela vai falar sobre o Lula, o nosso presidente, porque ela é uma brasileira, tem família aqui, né? Então, essa posição do Lula com relação a isso, tá? Ela tem um posicionamento. O tempo todo passa música brasileira aqui no rádio, tinha um programa meio-dia que começava com o Trem das 11. Então, o povo aqui, quando a gente fala que a gente é do Brasil, o pessoal, o Brasil, o pessoal conhece pão de queijo, água de coco, as praias do Rio de Janeiro. A maioria do pessoal, quando acaba o exército e tira um ano de férias, eles viajam para a América do Sul, especialmente para o Brasil. Então, o povo aqui entende que é coisa do governo, infelizmente, um governo hoje que nós temos no Brasil que é muito, eu vou chegar a dizer, antissemita. Se dizem antisionistas, mas a verdade é antissemita. A gente viu o que o Genuíno falou, que ele estava de acordo com boicotar negócios de judeus no Brasil. O que é isso? A gente não está na Alemanha em 1930. Então, o pessoal aqui entende isso, não tem um rancor contra o povo brasileiro, mas nós brasileiros que acompanhamos o que acontece no Brasil, nós temos famílias que moram lá ainda e tudo isso, a gente se sente bem abandonado pelo nosso governo. Bom, eu acho que é o posicionamento de todos os brasileiros que não são ajumentados, né? Porque não tem como olhar de outra maneira, tá? E ela ainda justifica, né? Ela tenta mostrar exatamente isso, que o Lula aqui chama Israel de genocida, e ela faz esse comentário, né, porque não é de hoje que o Lula vem chamando Israel de genocida, desde a história do Hamas, e ela vai colocar o fato da maneira como é essa questão de Israel genocida. A gente recebeu esse vídeo, não conseguiu, infelizmente, baixar aqui a tempo de exibir, mas é um vídeo que mostra esses mísseis que também foram interceptados no ar, né? Mas se não fossem pelo exército de Israel, teriam caído em cima da mesquita árabe. Sim,
É essa mesquita que eles dizem que é o lugar mais santo para eles e que eles estão sempre salvando essa mesquita de Israel, dos judeus, e o Mahmoud Abbas fala que os judeus não podem nem subir para perto da mesquita porque vão impurificar com os pés sujos a mesquita, entendeu? Então, para você ver como que eles acham que esse lugar é tão santo. Eu tenho certeza que eles não iam mandar mísseis assim para cima de Meca. Com certeza. Débora, eu sei que a gente já passou do horário combinado, eu queria esticar só um tiquinho. Acho que é importante você explicar brevemente, especialmente o contexto de Jerusalém, que eu vi pessoalmente, não imaginava que fosse assim, que ali dentro de Jerusalém tem os bairros árabes, muçulmanos, quer dizer, Israel acolhe todos esses povos e, de certa forma, esses povos convivem ali. Não existe dentro do Estado de Israel essa animosidade que existe, que os vizinhos pregam contra Israel, né? Inclusive, vários árabes israelenses morreram naquele festival Nova. Eles foram mortos, eles achavam que eles estavam imunes porque eles eram árabes, eles falam árabes, inclusive um médico ficou para trás para tratar do pessoal que ficou ferido e falaram para ele, foge, ele falou, não tem problema, eu sou árabe, eu vou falar em árabe com eles, não tem problema, mataram ele. Então, Israel tem uma população de 10 milhões, sendo que 2 milhões são árabes, muçulmanos, e vivem aqui em total liberdade, fazem parte das prefeituras, fazem parte, tem 2 partidos enormes na Knesset, no parlamento de Israel, tem juízes do Supremo que são árabes. Então, sabe, quando o pessoal fala apartheid, eu quero dar risada, o médico do meu marido é árabe. Então, não existe isso aqui. E todo mundo vive bem. Agora, o pessoal fala, não, Israel é genocida. Se você vê todas as pesquisas, os palestinos são o único povo que cresce exponencialmente a população deles a cada ano. Se Israel é genocida, então é o país mais incompetente em prática de genocídio que existe. Exatamente, o discurso não se sustenta, a narrativa, né, como a gente chama atualmente, não se sustenta. Tá. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês um trechinho da nota do governo brasileiro, da cabeça do Lula, através do Itamaraty, enviou, né? Só um trechinho, mas que gerou polêmica e não tinha como não gerar, porque é um absurdo. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Tela para vocês, eu vou dar uma lida aqui. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. Em vista dos últimos acontecimentos no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores orienta os brasileiros que evitem viagens não essenciais à região, em particular a Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Irã, e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras. O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano, desde outubro passado. Então, né, olha o absurdo. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Bom, gente, envio, não foi ataque, é envio. E aí tem que vir
o memezinho, né? Vem pronto, quer dizer, em forma de comentário. Vamos dar uma olhada nesse comentário. Pois é. Nota à imprensa, aí vem o envio de drones e mísseis. Como assim? Foram enviados via FedEx, Amazon, estavam embalados para presente, teve frete grátis. Não seria mais apropriado e verdadeiro dizer ataques? Pois é. O Itamaraty já foi melhor no uso da linguagem portuguesa. Pois é, gente. Mas não é para menos, né? Essas amizades de Lula. É isso, gente, né? É isso. E agora a gente vai, né, para as notícias oficiais de fora, daqui, a visão daqui, né? Vamos ouvir o Paulo, ai meu Deus, como é que é o nome? É do canal Telenotícias, eu acompanho, eu sigo, é muito bom, tá? Echevarria, vamos ver. Poderia acontecer no Oriente Médio era a comunidade árabe resolver apertar a onda de ataques, ou seja, repetir o erro do fim de semana, mas isso está cada vez mais longe de acontecer. Israel já sabia que esse ataque do Irã poderia acontecer a qualquer momento e estava bem preparada e informada. Sabia porque foi acusada de responsabilidade no atentado contra um complexo diplomático na Síria que deixou 8 mortos. O Irã, juntamente com a Síria, prometeu vingança. Israel nunca assumiu a responsabilidade pelo atentado. Muito pelo contrário, sempre disse que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Mas veio a resposta da comunidade árabe composta, nesse caso, por Síria, Irã, Iêmen, Iraque e os remanescentes do Hamas e Hezbollah. Todo mundo viu o que aconteceu. Mais de 300 drones e mísseis chovendo sobre o solo de Israel. Mas os estragos foram quase que insignificantes, dada a eficiência do chamado domo de aço, que eliminou 99% da agressão inimiga. Resta saber agora se as duas partes estão conformadas, porque não deve haver mais ataques. Israel, com tom mais amenizador, disse que a resposta contra o Irã deverá vir mais tarde, em tempo oportuno. Mas isso é mais uma resposta de conformidade do que compromisso de revide. O país está sofrendo pressão para que não escale essa guerra. Não interessa a ninguém. E para que Israel não entre nessa provocação, e deverá ser isso mesmo que vai acontecer, mas para que a guerra não avance a um nível que não se possa mais controlar, um nível de guerra geral, é preciso que o Irã também pare com as suas agressões. Que fique por isso mesmo. Caso contrário, os Estados Unidos serão obrigados a entrar nessa disputa. E uma vez entrando, entram também o Reino Unido e vários outros países como todos os integrantes da OTAN. Vladimir Putin, da Rússia, por exemplo, mandou um recado duro no fim de semana para os americanos. Disse que eles não entrem nessa disputa com Israel, porque aí não vai dar para segurar mais. Ele vai mandar bomba para todo lado. O problema está no Estreito de Hormuz, um pedaço de oceano relativamente estreito entre o Golfo de Omã, ao sudeste, e o Golfo Pérsico, a sudoeste. Na costa norte está o Irã, e na costa sul os Emirados Árabes Unidos, e um enclave de Omã. Justamente por esse estreito é onde passam 24% de todo o petróleo comercializado no mundo. Ou seja, 1/4 do óleo bruto do planeta passa por ali. O estreito é controlado pelo Irã e o país islâmico ameaça fechar o fornecimento caso os Estados Unidos entrem no conflito. Aliás, isso já vai acontecer, como medida de pressão e alerta, pois todo mundo sabe que vai rolar uma sançãozinha aí por causa desse ataque do Irã. Não que os Estados Unidos devam entrar na guerra, mas sim vão pressionar por uma sanção. O resultado é a convocação de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para que todas as nações aliadas compartilhem o mais rápido possível as suas reservas de petróleo para que o produto não falte no mercado e não cause inflação, principalmente num período pré-eleitoral. Só que essa questão do aumento de preço parece ser inevitável. Quem colocar as reservas para negócio, obviamente vai cobrar mais. A expectativa é de que o preço do barril passe dos $130. Obviamente que com esse aumento tudo vai subir no Ocidente também. Resultado, combustíveis mais caros e, consequentemente, alimentos também mais caros e inacessíveis. O nome disso é inflação. Então,
Depois que ele passa a visão dele, a visão de jornalista, né? Porque o jornalista como ele, sério, se informa mundialmente, vê o que o mundo está falando para poder trazer, né? Esse é o trabalho dele. Vamos esperar a moto passar. Esse é o trabalho dele, né? E ele faz a lição de casa, não sai falando qualquer besteira como Lula News, né? E ele trouxe o coronel Gerson Gomes, por ser um oficial, entender melhor essa coisa para fazer uma análise. Vamos dar uma olhada. Gerson Gomes. Olá, coronel, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E então, como o senhor está vendo essa turbulência na geopolítica? Boa tarde, uma alegria retornar. E nesse momento histórico, né, um momento inusitado, nas últimas 3, 4 décadas, o Irã, que nunca reconheceu o Estado de Israel e que ameaçava por diversas vezes, usava os seus proxies, né, ou seja, aquela guerra por procuração, que a gente já tinha conhecimento desde a Guerra Fria, né, mas que o Irã usava com muita sabedoria ali, tanto do Líbano, da Síria, até mesmo do Iêmen, mais ao sul, utilizando bases ali no Iraque, sempre atacando Israel por intermédio de terceiros. E dessa vez, essa é a notícia completamente diferente, o Irã lança um ataque da sua base territorial com mais de 300, 400 vetores simultaneamente, 4 tipos de vetores diferentes, tentando estressar as defesas de Israel, mas não conseguiu. As informações que nós temos é que Israel e os seus aliados, é importante a gente informar, conseguiram com êxito deter toda essa iniciativa ofensiva ou contra-ofensiva do Irã. Muito bem, é o domo de aço, né, que conseguiu aí neutralizar cerca de 99%, quase a totalidade, né, dos ataques, né, iranianos e companhia. Agora tem uma coisa bem curiosa que eu gostaria de lhe perguntar, que é a respeito do que anda dizendo o estrategista militar americano Scott Ritter, que o senhor deve conhecer muito bem. Ele disse que uma guerra contra o Irã agora seria extremamente desastrosa para os Estados Unidos, porque segundo ele, os americanos não estão mais com a bola toda que tinham lá atrás em termos de poderio militar e efetivo. Ele disse que o país poderia inclusive perder uma guerra. O senhor concorda com ele? Na verdade, tudo que você ouve dos Estados Unidos atualmente, você tem que colocar no contexto eleitoral. Nós estamos em um ano eleitoral e existe um entendimento de que a política externa do governo Biden é desastrosa desde a retirada das tropas de forma vergonhosa do Afeganistão. Então, quando ele coloca isso, ele quer dizer que os Estados Unidos hoje não teriam condições de assegurar a estabilidade ali no Oriente Médio com a presença das tropas. Só que ele talvez tenha sido um pouco exagerado pelo seguinte: nós podemos observar que todos os porta-vozes de Israel que se manifestaram sobre esse ataque do Irã, eles fazem questão de estressar que Israel se defendeu com os seus aliados. Por que eu faço questão de colocar esse ponto? Porque o Irã, ele ameaçou que qualquer país limítrofe ali de Israel que permitisse o uso do seu espaço aéreo para a defesa de Israel seria considerado inimigo e alvo também. E como aconteceu a defesa de Israel? Houve interceptação, seja por caças americanos e caças britânicos, houve a utilização de bases na Jordânia e também a Arábia Saudita permitiu a utilização do seu espaço aéreo para conter os Houthis do Iêmen. Então, simultaneamente, nós tivemos tropas inglesas, americanas, alemães, todos utilizando o mesmo sistema satelital, com controle do espaço aéreo altamente sofisticado, em que você citou o Iron Dome, mas o que foi mais avançado ali não foi nem o Iron Dome, porque o Iron Dome ele é configurado para os foguetes, mas o que foi utilizado ali foi contra os mísseis balísticos, que foram utilizados o Arrow 3, que é uma arma eficiente e se mostrou eficiente de interceptar até fora da atmosfera, e obviamente foram utilizados os caças para interceptarem tudo aquilo que fazia a navegação próxima ao solo, que são os utilizados na guerra da Ucrânia também, né, os que nós no Brasil chamamos de VANTs, ou seja, os veículos não tripulados, e os mísseis de cruzeiro. Agora, o senhor acha que esse ataque do Irã foi mais com o objetivo de testar o sistema de defesa de Israel? E com isso, se é para testar, de repente os caras têm um armamento, né, um pouco mais poderoso e podem escalar essa guerra, vir com outro ataque surpresa a qualquer momento. O que o senhor acha disso? Pode vir, mas eu creio que se a ideia era estressar ou testar o sistema de defesa, esse sistema demonstrou algo que o Irã não gostaria, que é aquele apoio dos países que estava acontecendo de forma velada, inclusive aqui nos Estados Unidos, porque o Biden ele está em ano eleitoral e ele não pode se colocar ostensivamente ao lado de Israel, porque há uma pressão do Partido Democrata muito grande. Não podemos esquecer que a esquerda aqui nos Estados Unidos, de certa forma, ela é hostil à própria liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O momento político em Israel é muito conturbado. Porém, o que acabou acontecendo com essa reação? Ficou claro que, apesar de discretos e uma retórica até neutra junto às Nações Unidas, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, todos esses países que estão integrados dentro de uma doutrina da própria OTAN, que utilizam toda a parte satelital, de cyberspace, de georreferenciamento, tudo que existe ali dentro, ou naquela cobertura ali, tanto em cima do Iraque, da Síria, do Líbano, da própria Jordânia, da Arábia Saudita, do Golfo Pérsico, toda aquela área, ela está realmente coordenada. E nós, militares, sabemos que a maior dificuldade que existe numa campanha desse tipo é justamente o comando e controle. E ali se demonstrou que esses países que estavam quietos, na verdade, estão completamente integrados nesse escudo que se montou. Então acho muito difícil, viu, que o Irã tenha possibilidade
liberdade de escalar esse conflito, sabendo que Israel já tem a possibilidade de lançar um ataque, por exemplo, às instalações nucleares iranianas, às instalações de enriquecimento de urânio no Irã, que, por sinal, há 2 anos e meio, Israel já vem ameaçando fazer o tal do ataque preventivo. Quem sabe agora tenha o pretexto. Eu concordo com você que não há interesse da comunidade internacional de escalar esse conflito, mas, militarmente falando, a desvantagem do Irã é muito grande. E ainda tem uma outra questão aí que preocupa bastante. Nessa mesma região está o Estreito de Hormuz, que é por onde passam 24% de todo o óleo cru, ou seja, petróleo comercializado pelo Ocidente. E o Irã controla isso aí e já está ameaçando em reduzir a passagem de óleo e, consequentemente, provocar estragos no Ocidente, como inflação e coisas ainda piores. O que você acha disso? É verdade. É verdade, só que nós não podemos esquecer que esse óleo que passa ali é o óleo dos seus arqui-inimigos sunitas. Ou seja, o óleo que vem do Kuwait, o óleo que vem da própria Arábia Saudita, porque sai pelos dois lados, sai pelo Mar Vermelho, mas também sai pelo Golfo Pérsico. Nós temos ali, bem naquela região, em que o Irã sim pode travar ali o Estreito de Hormuz, mas nós não podemos esquecer que nós temos ali a sede de toda a frota americana do Oriente Médio. Porta-aviões, submarinos nucleares com ogivas, que podem utilizar mísseis balísticos e até mísseis de cruzeiro lançados ali de bases aéreas e bases navais americanas. A concentração de tropa e os acordos feitos ali, inclusive com países islâmicos sunitas que estão em combate com os iranianos ali dentro do Iêmen. Quando a gente olha aquela situação, a gente pensa que é uma situação entre Irã e Israel, mas na verdade há um problema interno deles muito grande. Quem está em combate no Iêmen há muitos anos é a Arábia Saudita e o Irã, não é Israel. Então a gente percebe que se você for para esse lado, que eu também acredito que é o que mais preocupa a comunidade internacional, os países sunitas seriam os mais prejudicados. E aí a guerra escalaria, talvez, entre esses países do Golfo Pérsico e o próprio Irã. Bom, pelo menos nós já conhecemos ali a face, né, o rosto dos inimigos. Quem são eles? Irã, Síria, o Iêmen, o Iraque, os remanescentes do Hamas e do Hezbollah. Então, se Israel conseguiu passar por esse ataque, né, tirou de letra isso aí, então nós não temos grandes motivos aí, nós que eu digo assim, o pessoal de Israel não tem grandes motivos para ficar tão preocupado assim, né? Ou seja, já mostrou para o mundo que tem condições de lidar com a situação, ou não é? E aí eu vou além. Israel não teria condições de ter se defendido sem a construção de uma modelagem ali informacional e principalmente de cyberspace, como nós chamamos, muito robusta com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos. Quando a gente fala em Israel, Israel sabe que é um país muito pequenininho, uma população pequena, e que para, por exemplo, se defender do Iêmen, sem a ajuda da Arábia Saudita, é impossível. Para se defender do que vem do Iraque ou da Síria, sem a ajuda da Jordânia, é impossível. E todos esses dois países que, em tese, são hostis a Israel ou a causa palestina, ou a forma como Israel trata a causa palestina, os dois países permitiram a utilização do seu espaço aéreo por tropas americanas, ou pela Força Aérea Americana, ou pela tecnologia de interceptação da OTAN. Então nós tivemos não só o Reino Unido, como a Alemanha, partindo de bases no Chipre, a Europa é muito próxima ali daquela região, então me parece que Israel conseguiu, e com toda essa operação, demonstrar que ele não está sozinho, e que não é Israel que está se defendendo. Na verdade, há uma coligação de interesses muito importantes ali, econômicos, geopolíticos, que coloca os Estados Unidos no centro dessa definição. Então, eu não creio que a Rússia hoje tem perna para poder reverter ou para entrar nesse conflito de maneira decisiva, porque ela está com uma campanha em andamento na Ucrânia, há uma decisão se vão avançar para Odessa e fechar o Mar Negro ali para os ucranianos, se eles vão aproveitar agora que estão saindo do inverno e entrando na fase que a campanha militar na Ucrânia pode ser definida. Eu não creio que a Rússia tem capacidade logística de se engajar também nesse conflito. Então, vamos aguardar, haverá uma resposta de Israel, porque a doutrina militar de Israel não admite ser atacada sem uma resposta, mas eu creio que essa resposta será uma resposta estratégica. A preocupação dos analistas internacionais é se finalmente Israel conseguiu a liberdade de ação, ou seja, o apoio internacional para fazer um ataque nas instalações de enriquecimento de urânio lá no Irã. Vamos aguardar. Bom, juntando tudo, gente, é isso. É o que eu falei no meu vídeo passado, que eu ia trazer esse vídeo, que ainda não existe interesse dessa guerra. Então ainda não é. Né? Tá envolvendo muita coisa, economia, inflação, aliados, tá? Os armamentos, o próprio Golfo, o petróleo, tem muita coisa envolvida. Então, não é assim, vou fazer uma guerra e pronto, tá? Então, por enquanto, não está havendo guerra, né? E oremos ao bom Jesus, tá? Que ele proteja os escolhidos dele, a nação escolhida por ele, o povo escolhido por ele, tá? O povo pelo qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eles nunca vão deixar de ser nação santa, gente. O problema deles com relação ao Messias é uma coisa que vai ser resolvido com o Pai, mas eles não deixaram de ser eleitos por isso. Então eles merecem todas as nossas orações. Nós somos cristãos
graças a eles, né? E é por isso que nós costumamos dizer que somos judaicos cristãos. A nossa fé é judaica cristã, tá? A nossa Bíblia é judaica cristã. Então nós devemos orar muito, lançar todas as nossas orações, tá? Para que Deus esteja colocando a sua mão, enviando seus anjos. Apesar de que nós cristãos sabemos que nós estamos no momento já de princípios das dores. Se está em Apocalipse, somos cristãos, nós temos obrigação de conhecer o livro de revelação da Bíblia, que é o último, tá? Que é sobre os últimos fatos, mas que Deus possa ter misericórdia, né? E se possível, como diz o nosso próprio Jesus, se possível, que Ele estenda mais esse período de princípio das dores. Tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus, beijo no coração de todos, tá bom? Não deixam de deixar o seu like, tá? Que isso pra mim é muito importante, tá? Não deixe de deixar os comentários, tudo é importante. Eu vou mandar um beijo pro Alberto Lopes Borges, porque ontem, pra variar, meu vídeo só cai de madrugada, porque tudo de errado acontece, e ele tava lá esperando. Beijo, Alberto. O Orlando Carvalho, Elizabeth Beth, Maria Lúcia Cosé, Cione Terezinha, Cássio Murilo, Artemisia Cavalcante, Marlene Gereci Almeida, Cida Xavier, Isaías Rosa, Ed Ribeiro e o Nil. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, obrigada pela força que vocês me dão, tá bom? Continue me ajudando, compartilhando o vídeo, porque o compartilhamento, né, amplia a visualização e isso ajuda muito a gente para que o YouTube comece a informar mais rápido. Assim que coloca o vídeo, vocês já recebam, tá? Porque tudo no YouTube é engajamento, comentário é engajamento, like é engajamento, tá bom? E compartilhamento é engajamento, tá? E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Para que a coisa... Aí, quem sabe, né, o YouTube não demore tanto para aceitar jogar meu vídeo, não fique... Ah, demora e ver uma coisa, ver... Enfim, essas coisinhas, tá bom? Então, beijo, até a próxima. Fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados, e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.